Salve, salve, galerinha do quinto ano, tudo bem com vocês? Aqui na voz, professor Marcelo dando início a mais uma aula de matemática e nesta aula vamos aprender sobre o menor múltiplo comum, que nós abreviamos e chamamos de MMC. Quer aprender a calcular o MMC de dois ou mais números naturais? Então vem comigo, bora para a aula. Bom, vamos começar então com a seguinte pergunta, né? Qual o menor múltiplo comum de 6 e 8? Olha só, quando a gente faz essa pergunta, qual o menor múltiplo comum de 6 e 8, a gente está querendo calcular o MMC dos números 6 e 8. MMC de 6 e 8. Ok? Bom, e como é que eu vou fazer isso? Na aula anterior, nós aprendemos a respeito dos múltiplos de um número natural. Então, a gente sabe, né, encontrar a sequência dos múltiplos do número 6. E sabemos também encontrar a sequência dos múltiplos do número 8. O que nós temos que fazer depois? Nós vamos procurar quais são os múltiplos comuns. O que significa comum, professor? Comum significa que vai repetir, né? Quais serão os múltiplos que vão aparecer nas sequências do 6 e também do 8. E desses múltiplos que forem comuns, nós vamos pegar o menor. Então, isso é MMC. Isso é o menor múltiplo comum. Bom, vamos para o cálculo aqui, ó. Então, vamos começar determinando a sequência dos múltiplos de 6. Vamos colocar aqui M6, né? M6 significa que é a sequência dos múltiplos de 6. Nós já vimos isso na aula anterior, na aula 36, se eu não estiver enganado. Bom, para eu encontrar os múltiplos de 6, eu pego o número 6 e começo a multiplicar pela sequência dos números naturais. Vamos só recordar aqui, ó, a sequência dos números naturais, 0, 1, 2, 3 e assim por diante, né? Então, se eu multiplicar o 6 pelo 0, vai dar 0. Esse é o primeiro múltiplo de 6. Opa, 0 aqui, não 6, tá? Já vou apagar, deixa secar a tinta. Se eu multiplicar o 6 pelo 1, aí sim vai dar 6. Se eu multiplicar o 6 pelo 2, vai dar 12. E assim a gente vai construindo a sequência dos múltiplos de 6, né? Multiplicando o número 6 pela sequência dos números naturais. 6 vezes o 3 dá 18. 6 vezes o 4 dá 24. 6 vezes o 5 dá 30. 6 vezes 6, 36. 6 vezes 7, 42, 6 vezes 8, 48, e assim por diante, né? Vamos colocar uma reticências aqui, ó, para indicar que essa sequência ela é infinita. Da mesma maneira, a gente vem aqui, ó, e vamos encontrar agora os múltiplos do número 8. Quem são os múltiplos do número 8? São os resultados de 8 vezes o 0, que dá 0, 8 vezes o 1, que dá 8, 8 vezes o 2, que é 16, 8 vezes o 3, que é 24. 8 vezes o 5. 8 vezes o 4, primeiro, né? Que dá 32. 8 vezes o 5, 40. 8 vezes 6, 48. 8 vezes 7, 56. E assim por diante. Colocamos reticências ali no final para indicar que essa sequência é infinita também. Beleza, então, ó, já montamos a sequência de múltiplos. Os múltiplos já estão montados. Agora a gente tem que analisar quais deles são os comuns. Os comuns, como o professor já falou, são aqueles que se repetem. Então vamos lá. Quem está repetindo nessas duas sequências? Vamos grifar. O 0, ele é um múltiplo comum, porque aparece nas duas sequências. Quem mais que aparece nas duas sequências? Olha só, o 24. 24 é um múltiplo comum, vai aparecer também nas duas sequências. Tem mais algum múltiplo comum aqui? Tem, né? Tem o 48. 48 também é um múltiplo comum. E se a gente fosse continuar essas sequências, aqui a minha louça aqui é pequena, né? Mas se a gente continuasse a sequência dos múltiplos de 6 e dos múltiplos de 8, também ia aparecer o 72, o 96, tá? Então essas duas sequências, elas vão ter infinitos múltiplos comuns. Múltiplos comuns são esses que se repetem e eu fui grifando. Agora, dos múltiplos comuns, nós vamos pegar quem? O menor. Qual é o menor dos múltiplos comuns? Presta muita atenção aqui, com exceção do 0. A gente não vai usar o 0
para trabalhar o MMC. Porque senão sempre vai dar zero. Lembra que a gente viu na aula passada, o zero ele é múltiplo de todos os números. Então, se a gente for considerar o zero para o cálculo do MMC, sempre vai dar zero, ok? Então, no cálculo do MMC, a gente não considera o zero como o menor múltiplo comum, a gente pega o seguinte. O seguinte múltiplo comum, menor de todos aqui, é o 24. Então, eu tenho que o MMC do 6 e do 8 é 24, tá? É o menor múltiplo comum do 6 e do 8, né, com exceção do zero, é claro. Deu para entender o conceito? A gente vai treinar mais um pouquinho. Vamos fazer aqui mais 2 cálculos de MMC. Se você quiser pausar o vídeo para tentar resolver, é uma boa. Se quiser só acompanhar e prestar atenção, tudo bem também. Vamos lá então, vamos fazer mais 2 exemplos. Olha só, coloquei aqui na lousa 2 MMCs para a gente calcular, o MMC do 15 e do 10 e também o MMC do 2, do 3 e do 4. Vamos entender primeiro o processo de cálculo para depois a gente trabalhar com a resolução de problemas. Então, como a gente viu alguns minutos atrás, né, para encontrar o menor múltiplo comum do 15 e do 10, basta eu pegar a sequência dos múltiplos de 15, pegar também a sequência dos múltiplos de 10, e aí nessas duas sequências eu vou encontrar aqueles que se repetem, né, aqueles que são comuns, e usar o menor deles como resposta. Então vamos lá, os múltiplos de 15 a gente obtém multiplicando o 15 pelos números naturais. 15 vezes 0 vai dar 0, 15 vezes 1 vai dar 15, 15 vezes 2 é igual a 30, 15 vezes 3 é igual a 45, 15 vezes 4 dá 60, 15 vezes 5, 75, 15 vezes 6 dá 90, 15 vezes 7 dá 105, e assim por diante. 15 vezes 8, 120. Vamos colocar reticências aqui no final, para indicar que essa sequência continua. Muitas vezes, pessoal, a gente coloca aqui uma quantidade de múltiplos, mas ela não é suficiente. Às vezes a gente precisa continuar essa sequência, né? Aqui a minha lousa é pequena, mas de repente precisaria colocar mais múltiplos aqui embaixo para a gente encontrar os múltiplos comuns. Não é o caso do 15 e do 10, mas em algumas situações, se vocês forem fazer exercícios aí algum dia e não estiverem encontrando os múltiplos comuns, é porque precisa aumentar a sequência de números que você escreveu. Continua escrevendo. Uma hora você vai encontrar. Bom, os múltiplos de 10 são os resultados de 10 vezes 0, que dá 0, 10 vezes 1, que é 10, 10 vezes 2, 20, 10 vezes 3, 30, 10 vezes 4, 40, depois tem os 50, 60, 70, 80, 90 e assim por diante. Vamos lá. Essas duas sequências têm alguns múltiplos que são comuns, que se repetem. Vamos grifar esses múltiplos comuns aí que estão se repetindo. É o caso do 0, que apareceu nas duas sequências. É o caso também do 30, que apareceu nas duas sequências. É o caso do 60. Olha só, o 60 também está nas duas sequências. O 90 também está nas duas sequências. Então, olha quantos múltiplos comuns o 15 e o 10 possuem, tá? Só aqui na lousa já apareceram 4 múltiplos comuns. Lembrando que iam aparecer mais, porque as sequências são infinitas. Desses múltiplos comuns, excluindo o 0, que a gente não vai contar o 0 aqui, né? Qual deles é o menor múltiplo comum? É o 30, né? Então, excluindo o 0, dos múltiplos que se repetem, o menor deles é o 30. Então, o MMC do 15 e do 10, ele é igual a 30. Certinho? Tranquilo, né? MMC de 15 e 10 é igual a 30. Vamos lá, agora a gente tem que calcular o MMC de 3 números naturais, do 2, do 3 e do 4. Bom, não importa quantos números eu tiver aqui, né? Para eu encontrar o menor múltiplo comum de 2 ou mais números naturais, o processo é sempre o mesmo. A gente vem aqui, monta a sequência dos múltiplos de 2, monta a sequência dos múltiplos de 3 e monta a sequência dos múltiplos de 4. Depois a gente procura quais são os múltiplos que se repetiram e pega o menor deles, excluindo o 0. Vamos lá, múltiplos de 2. São os resultados de 2 vezes o 0. Desculpa, gente, tive que pausar aqui porque o cachorro começou a latir muito. Tranquilo.
Vamos lá, então a gente estava falando aqui dos múltiplos de 2, né? 2 vezes 0 dá 0, 2 vezes 1, 2, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 3, 6, depois o 8, o 10, o 12, o 14, 16, 18, 20, 22 e assim por diante, né? Os múltiplos de 3 são os resultados de 3 vezes 0, 3 vezes 1, 3 vezes 2, 3 vezes 3, 3 vezes 4, né? Então aqui a gente tem os múltiplos de 3. Vou colocar alguns. E os múltiplos de 4 são os resultados de 4 vezes 0, 4 vezes 1 que é 4, 4 vezes 2 que é 8. Depois tem o 12, o 16, o 20, o 24, o 28, 32 e assim por diante. Analisando essas três sequências numéricas, a gente tem alguns múltiplos que são comuns, que se repetem. É o caso aqui do 0, que apareceu nas três sequências. Isso é importante de eu enfatizar para vocês. Agora tem que aparecer nas três sequências. Não pode aparecer só em duas, tá? Então, o 0 apareceu nas três sequências. Quem mais que apareceu aqui nas três sequências? O 12. Olha só, o 12 apareceu também nas três sequências. Eu terminei aqui a minha sequência no 22. Mas o próximo número seria o 24, né? Próximo múltiplo de 2. E aí o 24 também apareceria nas três sequências. Tá? Então, a gente tem alguns múltiplos que são comuns e estão aparecendo nas três sequências ao mesmo tempo. É o caso do 0, do 12, do 24, depois ia ter o 36, o 48, o 60, o 72. Bom, desses múltiplos comuns, o menor deles, excluindo o 0, é o 12. 12 é o menor múltiplo comum do 2, do 3 e do 4. Tá? Então, o MMC de 2, 3 e 4 é igual a 12. Tá certo, gente? Deu para entender como a gente trabalha, né? Como a gente determina o menor múltiplo comum de 2, de 3 ou até mesmo 4 números naturais? Tá? É um processo repetitivo, né? A gente monta a sequência de múltiplos, observa quais são aqueles que são comuns, que se repetem, e então pegamos o menor deles. Esse é o cálculo do MMC, menor múltiplo comum. Ou ainda, mínimo múltiplo comum, vocês vão ouvir também essa palavrinha aí, mínimo múltiplo comum, menor múltiplo comum, tanto faz. Pessoal, agora eu vou vamos trabalhar a resolução de 3 probleminhas. Aquele mesmo esquema que a gente já está acostumado, né? Eu coloco o problema na tela, você pausa o vídeo, tenta responder e aí depois dá play para conferir se está certo. Vamos lá, primeiro probleminha na sua tela aí. E aí, como é que foi o primeiro probleminha, gente? Deu para entender, ó? A Thaís e o Eduardo estão andando de kart. Kart é um estilo de automobilismo, né? São carrinhos pequenos aí. E a Thaís, ela é mais rápida que o Eduardo, né? A Thaís, ela completa uma volta, né? Por exemplo, ela sai aqui da largada e ela completa a volta inteira na pista de 2 em 2 minutos. Então, a cada 2 minutos, ela está passando aqui pelo ponto de largada. Tá? Então, ela demora 2 minutos para completar uma volta na pista. Já o Eduardo, ele demora 3 minutos. Então, a cada 3 minutos, ele está passando aqui no ponto de largada. Certo? Está dizendo aí no problema que os dois iniciaram a corrida por aqui, né? Pela largada, no mesmo instante. E quer saber quando que eles vão passar novamente por esse ponto juntos. Esse é o detalhe importante, tá? Então, eles iniciaram a corrida ao mesmo tempo, no mesmo instante. E quando é que eles vão estar novamente juntos aqui nesse ponto? Depois de quanto tempo? Bom, probleminhas como esse, gente, são probleminhas que usam o MMC para a resolução. Por que o MMC, professor? Como é que eu vou saber? Vou te dar uma dica, tá? Ó. Sempre que no problema tiver algo que aconteceu simultaneamente. Então, algo já aconteceu ao mesmo tempo. Teve alguma coisa que já aconteceu ao mesmo tempo. Né? No caso aqui, os dois pilotos
partiram desse ponto no mesmo instante. Então, algo já aconteceu no mesmo tempo. E aí sempre vai vir uma pergunta no futuro, né? Quando acontecerá novamente isso, né? Quando acontecerá de novo? Então, todo problema que tiver essa característica de alguma coisa que já tenha acontecido simultaneamente, ao mesmo tempo, e quiser saber quando vai acontecer de novo, são probleminhas que remetem aí ao cálculo do MMC. Tá? Então, essa é a minha dica aí para quando a gente tiver que fazer a resolução de problemas e ficar na dúvida se pode usar o MMC ou não pode usar o MMC, tá? Então, se alguma coisa já tiver acontecido ao mesmo tempo e o problema quiser saber quando vai acontecer novamente isso, né? Sempre uma pergunta indicando futuro, né? Quando vai acontecer de novo. Então, a gente tem um probleminha típico aí de MMC. Vamos lá, então. Nosso MMC vai ser em relação ao tempo que eles demoram para completar uma volta na pista, né? Então, tem que achar o MMC aqui do 2 e do 3. O menor múltiplo comum de 2 e do 3. Vamos lá. Vamos pegar aqui os múltiplos de 2 primeiro, depois os múltiplos de 3. Olha só, dá para a gente contextualizar bem legal aqui, né? Então, no instante inicial, a Thaís estava aqui no ponto de largada. Ela passou por aqui de novo após 2 minutos. Ela vai passar aqui de novo depois de mais 2 minutos, ou seja, aos 4 minutos. Ela vai passar aqui novamente aos 6 minutos. Ela vai passar novamente aqui aos 8 minutos. Depois ela vai passar aos 10, aos 12, aos 14. Percebam que a Thaís está sempre passando pelo ponto de largada nos minutos que representam múltiplos de 2. Então, no instante inicial, que é o 0, após 2 minutos, após mais 2 minutos, mais 2 minutos. Tá? Então, automaticamente, a sequência dos múltiplos de 2 acaba sendo formada, né, nos tempos relacionados às voltas da Thaís. Já em relação às voltas do Eduardo, como ele demora 3 minutos para completar uma volta, então no instante inicial ele estava aqui no ponto de largada. Outro instante que ele vai passar pelo ponto de largada depois de 3 minutos, né, o tempo necessário para ele completar a volta. Depois ele vai passar por esse ponto inicial após 3 minutos de novo, então aos 6 minutos. Depois mais 3 minutos aos 9, aos 12, 15, 18 e assim por diante. Então esses são os tempos em que o Eduardo vai estar passando pelo ponto de largada da pista. Agora, reparem que essas duas sequências têm alguns múltiplos que são comuns. Tem alguns números que se repetem, que são exatamente os instantes em que eles vão passar juntos no ponto de largada. Então isso aconteceu no instante inicial, porque os dois largaram do mesmo ponto, né? Os dois saíram daqui no mesmo instante. Isso vai acontecer de novo aos 6 minutos. Aos 6 minutos eles vão estar passando aqui novamente. Isso vai acontecer de novo aos 12 minutos. Depois aconteceria novamente aos 18 minutos. E apareceu 18 aqui em algum momento, né? Tá? Então, tem alguns momentos em que os dois estariam passando juntos pelo ponto de largada, que é no instante inicial, aos 6 minutos, aos 12, aos 18. Desses momentos, excluindo o 0, né? O menor que a gente tem é aos 6 minutos. Então, após 6 minutos, os dois estarão passando juntos aqui pelo ponto de largada novamente. Tá bom? Deu para entender esse probleminha? Esse foi o primeiro, tá? Agora que a gente fez um, eu acho não, tenho certeza que você vai conseguir fazer os outros dois com mais tranquilidade. Fique sempre atento, né, a essa dica aqui, ó. Procure no problema se tem alguma coisa que já aconteceu ao mesmo tempo, simultaneamente, e se ele quer saber quando isso vai acontecer de novo. Isso aí é uma dica infalível para você saber se é um cálculo de MMC ou não, tá? Presta muita atenção aí no problema 2. Só o problema 2 diz o seguinte, que no início de uma rodovia, né, então aqui está a nossa rodovia, foi instalado um radar e um posto policial. Então, um R de radar e um P de posto policial. Então, os dois, né, tanto o radar quanto o posto policial, estão instalados juntos no início da rodovia. Depois ele fala assim, que a cada 12 quilômetros vai ter um novo radar. Então, vai ter um novo radar aqui, depois vai ter um novo radar aqui, um outro radar aqui, tá?
Então, a cada 12 quilômetros tem um radar. Certo? Então, de 12 em 12 quilômetros tem um radar aqui. E tem um posto policial a cada 15 quilômetros. Então, tem um posto policial aqui, depois outro aqui mais para frente, depois outro aqui. Então, os postos policiais estão localizados de 15 em 15 quilômetros. Aí ele quer saber o seguinte, olha só a pergunta do nosso problema. Após quantos quilômetros do início haverá novamente um radar e um posto policial instalados no mesmo local? Tá? Então, após quantos quilômetros haverá novamente um radar e um posto policial no mesmo local? Então, um radar e um posto policial no mesmo local já existe, né? Foi no ponto inicial da rodovia. Quando vai acontecer isso novamente? Então, um típico problema aí de MMC, no caso aqui o MMC, né, o menor múltiplo comum que a gente vai calcular é do 12 e do 15. Ok? Então, se a gente encontrar o menor múltiplo comum, a gente vai saber quando que isso vai acontecer novamente. Vamos lá, então. Ó. Os múltiplos de 12 vão indicar aqui ó, a quilometragem, né, os quilômetros da rodovia que tem radar. E os múltiplos de 15 vão indicar os quilômetros da rodovia que tem o posto policial. Ó, os múltiplos de 12, então, vamos lá. 12 vezes 0 dá 0, né? Seria o ponto inicial. Aí no quilômetro 12 vai ter outro radar. Depois no quilômetro 24 vai ter outro radar. No quilômetro 36 vai ter outro radar. No quilômetro 48 tem outro radar. No quilômetro 60, no 72, no 84, 96, tá? Então, ó, em todos esses quilômetros da rodovia vai ter um radar, que são os múltiplos de 12. O posto policial vão ser os quilômetros que representam os múltiplos de 15. Então, tem um posto policial no ponto inicial da rodovia, né, no quilômetro 0. Tem um posto policial no quilômetro 15, no quilômetro 30, no 45, no 60, no 75. Tem um posto policial no quilômetro 90, no 105 e assim por diante. Certo? Agora, vamos encontrar aqui em quais quilômetros da rodovia teremos aí um posto policial e um radar juntos. Vamos lá. No quilômetro inicial, né, que a gente já sabe, mas vamos excluir ele em questão de cálculo. Aí a gente vai ter ó, um posto policial e um novo radar juntos no quilômetro 60. Então, ó, no quilômetro 60, a gente vai ter novamente aí um radar e um posto policial. Então, aqui, ó, a resposta seria, né, no quilômetro 60 da rodovia. Não é só no quilômetro 60, tá? O 60 vai ser o primeiro quilômetro que vamos ter novamente aí um radar e um posto policial. Tá? No quilômetro 120 ia ter outro radar e outro posto policial juntos, né? No 120. Aqui ia aparecer o 120, aqui ia aparecer o 108, depois o 120. No quilômetro 180, no quilômetro 240, ou seja, a cada 60 quilômetros nós vamos ter aí um posto policial e um radar juntos. Tá legal? Gostaram demais desse exemplo? O último aí, último probleminha na sua tela. Só e a última questão diz aí que todos os dias a Helena, a Nayara e a Otávia, elas correm na praça para se exercitar, né? Tá dizendo aí que a Helena dá uma volta na praça a cada 3 minutos, a Nayara a cada 4 minutos e a Otávia a cada 6 minutos. Tá? Então esses são os dados do nosso problema. Olha só a pergunta. Se elas começaram a correr juntas, então elas começaram simultaneamente, juntas, ao mesmo tempo, né? Partindo do mesmo lugar na pista, após quantos minutos elas se encontrarão novamente nesse mesmo lugar? Então já teve alguma coisa que aconteceu simultaneamente, né? As três, né, começaram a correr juntas do mesmo lugar no mesmo instante. Quando isso vai acontecer de novo? É típico problema de MMC. Então a gente vem aqui agora, vamos fazer o cálculo do MMC do 3, do 4 e do 6, tá? Por que 3, 4 e 6, professor? Porque são os tempos que elas demoram para dar uma volta completa na praça. Então vamos lá, quando a gente pega aqui os múltiplos de 3,
a gente vai estar encontrando os instantes, né? Os minutos em que a Helena passou ali pelo ponto de partida, ponto de início. Então, tem aqui os múltiplos de 3 são 0, né? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, assim vai, né? Então, o que esses múltiplos de 3 representam? Todos os instantes em que a Helena passou pelo ponto inicial, pelo ponto onde elas começaram a corrida. Então, ao ponto inicial, né, o instante inicial, depois de 3 minutos ela passou ali de novo, né, no mesmo lugar que ela iniciou a corrida. Aos 6 minutos ela passou de novo naquele lugar. Aos 9 minutos ela passou de novo. Aos 12 minutos de novo e assim por diante. Quando a gente pegar aqui os múltiplos do 4, a gente vai estar encontrando os instantes em que a Nayara passou pelo ponto inicial. Então tem aqui o instante inicial que foi o 0, né? Quando começaram a correr. Depois de 4 minutos ela passou pelo ponto inicial, no lugar que elas começaram. Depois de mais 4 minutos ela passou de novo, né? Então aos 8 minutos. Depois de mais 4 minutos passou de novo. E assim por diante, né? Sempre pegando aqui múltiplos de 4. Então a cada 4 minutos ela passava aí pelo ponto inicial, por onde começaram a corrida. E ainda falta a gente pegar aqui o tempo da Otávia. A Otávia, ela dava uma volta na praça a cada 6 minutos. Então, no instante inicial, né, o 0. Aí, depois de 6 minutos, ela passou pelo ponto de partida. Depois de mais 6 minutos, ela passou de novo pelo ponto de partida. Depois de mais 6 minutos, de novo. E assim por diante. A cada 6 minutos, ela ficava passando ali pelo ponto de partida, por onde elas começaram a correr na praça. Agora, olhando essas 3 sequências, a gente tem alguns valores que se repetem, e esses valores que se repetem, né, o 0 no caso, o 12, são os instantes em que as 3 estavam passando juntas pelo mesmo local. Tá? Então, no instante inicial, as 3 estavam no mesmo ponto da praça. Após 12 minutos, as 3 estavam de novo no mesmo ponto da praça. Após 24 minutos, as 3 estavam ali de novo no mesmo local da praça, certo? Desses pontos aí, o menor tempo, né, a cada 12 minutos, então, é o tempo que vai demorar para elas se encontrarem de novo, tá? Então, 12 minutos é o tempo necessário para que a Helena, a Nayara e a Otávia voltem a se encontrar no ponto de partida, no ponto inicial da onde começaram a corrida. Gente, então, na aula de hoje, nós aprendemos aí sobre o MMC, menor múltiplo comum. Espero que tenham aprendido, que tenham gostado da aula. Se gostou, não deixe de curtir a aula, né? Deixe um comentário, deixe seu like e se inscreva no canal do professor. Um grande beijo a todos, fiquem com Deus e até a próxima.